Professor Osíris, Olá, professor como é que vai, Alexandre, meu quanto amigo? tempo, né? Faz tempo, hein? Faz tempo. Faz 10 minutos que a gente não se fala. Muito bem, muito bem. Que prazer Que ter você maravilha. aqui. Muito obrigado pelo convite, Osíris, a você e a todos os colegas da rede, de observatórios de todo esse Brasil, né? São muitos, né? Você vai contar pra gente também, né? Vamos saber tudo. Que a gente quer saber tudo da Amplitude e a rede. A Amplitude vai querer Não, saber tudo da rede também. sim, 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 sim. Sim, Ó, isso você é... tá antes da gente começar, eu tô vendo que você tá de chapeuzinho, olha, eu também tô, entendeu? Ah, sim, sim, sim. Sabe que nesses dias eu fui dar aula, né? Então os alunos Ah, falaram, é o chapéu Amptour, né, professor? Eu falei, então vou usar ele hoje. tá vendo? A É, Rosana tinha o sapato alto, né? Que era a marca registrada dela, e você tem o chapéu, né? é, é. Mas que bom, Exatamente. que bom. Bom, gente, primeiro eu queria saudar as pessoas que estão aqui, né, na live. Vamos esperar um pouquinho mais para o pessoal chegar, né? O pessoal está entrando, estão sendo avisados. Mas deixa eu falar um pouquinho do propósito dessa live, né? Que foi o seguinte: a gente teve uma conversa e já era um desejo, né, da rede, da própria Giovana, né, e de algumas pessoas da rede, da gente estreitar as relações entre as instituições, fazer uma rede das redes, né? Seria uma forma da gente trocar experiências. O turismo ele não é um campo muito grande aqui no Brasil, né? A gente consegue dar conta dele, digamos assim. Obviamente tem muitas instituições, o Brasil é muito grande, mas a ideia era nos aproximar. E aí, o que acontece? Eu estou aqui representando a rede brasileira, mas, na verdade, eu também sou Amptour, né? Acabamos de ser eleitos, junto com o professor Alexandre Panos, que é o presidente atual da Amptour, e eu como diretor administrativo, né? Então, para mim é uma alegria dupla estar aqui, né? Porque, obviamente, facilitou a gente entrar em contato. E essa é a primeira live, né? Que o professor Panosso aparece como presidente, né, Alexandre? Então, Sim, é a estreia. é uma estreia, né? Então, para a gente é um grande prazer. Então, bom, a gente está aqui com. Eu sou o Osíris Marques, eu sou coordenador do Observatório do Turismo do Rio de Janeiro, também componho a diretoria da Amptour, né? Então é uma alegria ter aqui o nosso presidente, o President, Alexandre Panosso, e estou representando a Rede Brasileira dos Observatórios, é, e ao mesmo tempo, obviamente, quero saber algumas coisas mais da Amptur, até para que todos conheçam melhor a Amptur, a gente possa divulgar aí tanto a rede quanto a Amptur para o Brasil inteiro, né? Já que a gente vai ter uma audiência aí do Brasil inteiro. Então, Alexandre, fica à vontade aí para falar. Estou com o professor Alexandre Panosso, uma pessoa muito conhecida do turismo brasileiro, né? E foi até interessante, Panos, quando eu falei que a gente ia fazer a live, o pessoal, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu já li o livro dele. Então é bacana isso, né? Que a gente possa trocar um papo com os nossos autores, além de tudo, né? As pessoas que escrevem para o turismo brasileiro, escrevem a história do turismo brasileiro, e acho que nós, de uma forma ou de outra, estamos construindo essa história, escrevendo essa história juntos, né? E aí é mais um Sim. capítulo dessa história que a gente tem para escrever, né? Uhum. Obrigado, Osíris, novamente, então, ao convite, né? E a gente estreitar esses laços, eu creio que da rede de observatórios, com a Amptur e também com outras instituições, com outras associações, com outros colegas que estão investigando e que estão trabalhando nesse campo, né, da qualificação e do bom desenvolvimento do turismo nacional, né? A Amptur, então, eu estou representando, nós fomos eleitos no dia 28 de setembro passado, por uma gestão de 2 anos, né? Eu já estava como diretora científico, já tinha sido vice-diretor, surgiu essa nossa chapa, né, formada, como o Osíris falou, né, ele é o nosso diretor administrativo, a professora Kerley, da UNB, que também está na Federal do Rio Grande do Norte, é a nossa vice-presidenta, temos o professor Sérgio Leal, da UFPE, como diretor científico, a professora Maria
Minasi, Maria Henriqueta Minasi, da Universidade Anhembi Morumbi, como acadêmica. A institucional é o professor Luciano Tricário, lá da Univale, e o diretor de comunicação, o Wander Valduga, da UFPR, né? E mais um conselho que a gente tem, conselho fiscal. A Amptur, Osiris, é bom que você pergunta, ela surge no ano de 2002, lá em Balneário Camboriú, no berço lá na Univale, né? No dia 8 de novembro, né? Então, agora, dia 8 de novembro, daqui a 2 dias, ela completa 18 anos, né? E ela surge ela surge particularmente de uma ideia da professora Miriam Rejovski, né? A professora Miriam, com um grupo também de outras pioneiras do estudo, vamos usar essa palavra, né, do turismo no Brasil, a professora Miriam sempre falava, né, ela muito apegada ao tema da ciência, do bom desenvolvimento, ela falava que precisávamos de uma associação dos programas, né, de pesquisa na área. Então, essa associação foi fundada em 2002, vamos para a nossa maioridade agora, e ela congrega todas as instituições de ensino superior do Brasil que tem programas de mestrado e doutorado na área de turismo, programa estrito sensu, reconhecidos pela CAPES, né? Nós temos agora 10 instituições que estão associadas, né? E isso, mais 2 estão entrando, já pediram, estão no processo de pedir a associação, e a Amptur tem mais de 350 membros individuais associados. Então é uma grande rede também de pesquisadores. Quem são esses membros, Osiris? Geralmente são professores como nós, né? São muitos professores de programa de pós-graduação, temos muitos colegas que são estudantes também de pós-graduação, mestrado e doutorado, e a ideia principal da Amptur é representar esse público, né? E trabalhar para o bom desenvolvimento da pesquisa e do ensino superior também, na área do turismo e hospitalidade e afim no Brasil. Ótimo. Não, isso, eu quero saber detalhes disso, a gente vai destrinchar tudo isso. Queria cumprimentar o pessoal que está chegando aqui, professor Saulo, professor Marcelo, bem-vindos, professora Tereza Catrambi, que eu vi também, a Giovana, o pessoal dos outros observatórios, todos sejam bem-vindos, o pessoal da própria Amptur, né? Mas, o Alexandre, assim, qual a importância da atuação da Amptur no turismo nacional? Assim, como é que você enxerga assim, o papel da Amptur, né, como uma associação de pesquisa, de pós-graduação? Quer dizer, como é que ela se encaixa dentro do turismo nacional? É muito boa a sua pergunta e é desafiadora também a sua pergunta, né? Eu creio que nós tivemos assim, algumas etapas na Amptur. Uma delas, eu creio que é a sua consolidação, né? A Amptur é uma instituição consolidada já, tem um certo reconhecimento, né? Porém, a Amptur, eu acho que todos nós, né, qualquer associação, sempre pode fazer mais, né? Eu creio que o papel importante da Amptur além de representar esses programas, porque nós temos muitas questões junto à CAPES, ao CNPq, que dizem respeito especificamente aos temas dos programas de pós-graduação, principalmente na área 27 da CAPES, né? Administração Pública de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo. Então ali tem todo um processo de avaliação desses programas, pela diretoria de avaliação da CAPES. Então a Amptur, ela tem esse grupo nosso, tem uma força lá dentro, uma voz, né? Nós estamos representados ali. Eu vou dar apenas um exemplo, tá? Vocês, ou todos nós sabemos, ou nem sei se todos também sabem, que os programas são avaliados por vários critérios. Um deles é a produção científica, né? E a produção científica, ela na nossa área, ela está valendo muito mais, ela está sendo valorizada os artigos publicados em periódicos científicos. E esses periódicos, eles levam uma nota, uma classificação. E essa classificação é que pode ajudar a nota do programa. Nós identificamos, há uns 2 anos, um equívoco desfavorável, um número desfavorável na análise das revistas brasileiras de turismo, né? Dentro das métricas, se a gente comparado com a administração, como nós temos menos programas, as nossas revistas são menos citadas do que os programas de administração
que são quase Sim. 180 no Brasil. Então isso dava um desequilíbrio. Nós não poderíamos ser avaliados com a mesma métrica. O ano passado, no momento que foi um seminário de meio termo em Brasília, que nós estivemos reunidos na CAPES, nós levantamos essa questão, mostramos os números, né, e foi reconhecido de fato esse vamos dizer, desequilíbrio. E isso foi para o nosso documento de área de avaliação. Então, se você pegar lá, no documento, numa área específica, está dizendo que as revistas valem X pontos, mas teremos um fator de correção para as revistas do turismo. Né? Isso foi muito importante para nós, porque nós estamos falando da atuação da por conta da atuação da Amptur, né? Por conta da atuação da Amptur, né? Dos membros que mandaram as sugestões, que identificaram o problema, né? Então, veja, esse já é um ponto. Né? Esse já é um ponto. Ah, mas isso não influi em nada. Influi. Um programa nota 3, 4, 5, ou 6 ou 7, que são as notas na CAPES, influi no fluxo de recursos que esses programas recebem da própria CAPES. Podem receber para bolsas, para PROAP, para se manterem. Né? Então, se a gente tem programas com notas baixas, a gente recebe menos dinheiro. Né? A ideia é que programas nota 3 nem recebo. Então, veja, a Amptur ela fez esse movimento. Eu creio que um outro movimento muito importante, o papel da Amptur, é a gente lutar pelo autodesenvolvimento da pesquisa científica do turismo no Brasil. Né? Então, nós temos aí, você sabe, a principal revista brasileira que publica temas de turismo hoje é a Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, que é da Amptur. Foi fundada pela Amptur em 2007. Nós temos várias outras ótimas revistas no Brasil, mas a Amptur ela tem se mostrado uma revista de ponta, né? Publica inclusive em inglês, ela está se mostrando aí. Nós temos o professor Glauber da USP também, Glauber Eduardo da USP, que elevou aí o patamar, ajudou a elevar, claro, tem todo um histórico. Eu creio que um outro elemento importante... né? Sim, agora o professor Leandro Cruzadinho, que se soma, né? Que se soma, são dois editores, um mais da ala Quant, um mais da ala Quali, né? Então uma questão metodológica, visões mais sociais, mais técnicas. Um equilíbrio, enfim, né, maior, né? Isso tudo é de muito diálogo, né, que a gente vai colocando. Então isso é importante, nós estamos, veja, eles não ganham nada para trabalhar. Veja, a Amptur, ela está, na realidade, tirando recursos, né, que a gente consegue para levar a revista. Eu creio que isso é uma devolução muito importante para a sociedade, como é o seminário, né, Osíris? Exatamente. O nosso seminário, né? Então, que vai acontecer agora, inclusive, né? Vai acontecer de 2 a 4 de dezembro, nós estamos aí com 380 trabalhos científicos, né, para apresentar, mais de 400 inscritos. Então é um seminário. Como é que funciona o seminário? São grandes conferências, gente de fora, gente do Brasil, temas específicos, né? Esse ano é o tema do impacto da nossa produção científica na sociedade. O que é que de importante a gente faz na universidade? Nós temos um problema na universidade brasileira em todas as áreas, não somente na área do turismo, hospitalidade e coisas afins, que é o romper os muros da universidade, né, Osíris? Sim. Eu creio que esse trabalho que vocês estão fazendo com os observatórios é um trabalho fundamental, porque um grande grupo de profissionais desses observatórios também são da universidade, não é verdade? Exato, e são da Amptur também, são da Amptur, a própria Giovana é associada, está o Saulo aqui, que é também do observatório e é da Amptur, nós temos a UFPR com a Juliana, o CAE, né? O pessoal lá do Amazonas, né, da Universidade Estadual do Amazonas, que tem um trabalho super bacana. Então a gente vai vendo aí que existe essa interação e essa preocupação, né, das universidades também de fazer essa devolutiva, né, porque eu acho que a universidade ela não pode, né, existe uma tendência a se fechar, né, mas a gente tem que fazer um esforço contrário a isso, né, de romper esses muros, de levar conhecimento relevante e de qualidade, né, que eu acho que é o que você está falando, né? E aí você tocou num ponto dessa questão da pesquisa de qualidade, que eu acho que é, a Juliana aí falando que está presente, que eu acho que é o ponto de contato que existe também entre a Amptur e a rede, né? Quer dizer, na semana que vem a gente vai ter um webinar do Ministério do Turismo com o IBGE, com a rede brasileira, e eu, inclusive, vou participar desse seminário também representando a academia, né, para discutir exatamente os desafios da pesquisa no Brasil, né, e o Ministério do Turismo aí como
ao Observatório do Mato Grosso aí, do Sul presente. Então, assim, o Ministério do Turismo ele precisa capitanear esse processo, né? Especialmente quando a gente fala de produção de informação, né? E as universidades trabalhar em cima dessas informações e produzir análises, perspectivas, né? Explicações, tentar compreender melhor essa realidade do turismo brasileiro, né? E o que a gente tem percebido, Alexandre, é que se a gente não se unir, né, se as instituições não se unirem, a Amptour, com a Rede Brasileira, com a BBTour, com a BIH, inclusive as instituições patronais, eu diria, né, o turismo brasileiro ele depende dessa força, porque a gente vê que, do ponto de vista das políticas públicas, a coisa patina muito, né? Uma hora você tem uma coisa, outra hora você tem outra. Então, eu penso que se a gente não se unir como uma rede das redes, né, de interagir, de fazer essa conexão, né, fazendo pesquisa de qualidade, incentivando a existência dos observatórios, colocando a Amptour numa centralidade importante dentro da CAPES, dentro das universidades, ampliando, né, a quantidade de associados, de pessoas interessadas, que as pessoas às vezes nem conhecem direito, né? Eu acho até que a nossa função aqui também é tentar esclarecer para as pessoas, tá, tudo bem, mas o que faz a Amptour? Como é que funciona a rede, né? Aliás, eu tenho que falar um pouquinho da rede, depois eu vou deixar você fazer umas perguntas também. Eu ia te perguntar já, como surge a rede, como que a gente cria um observatório de turismo também. Se a minha universidade quiser criar um observatório, quais são os caminhos? Ou se uma outra instituição quiser criar um observatório, por onde ela começa? E qual é o papel do observatório? Seriam as minhas perguntas iniciais para você também, porque nós temos que saber disso. Por acaso, a sua universidade já tem um observatório credenciado, né? Eu sei, eu falei a minha universidade como um exemplo, né? Eu sei, sim, Mas, assim, na verdade, o que acontece? O movimento dos observatórios do turismo surgiu... Deixa eu contar antes, né? Quando eu entrei no turismo, eu entrei no turismo em 2008, junto com o professor João, que eu acho que está na nossa live também, professor João Evangelista. Dá um oi aí, João, se tiver. E aí, eu e o João vimos da economia, né? Que é uma área relativamente farta, né, de informações. A economia tem dados assim, históricos maravilhosos, né? Desde 47, balanço de pagamentos, contas muito bem organizadas, inflação, PIB, enfim, uma série de indicadores sociais, né? Existem uma série de informações muito, muito bacanas na economia, que você, como pesquisador, consegue acessar de uma forma relativamente fácil, né? E rápida, objetiva, né? Está disponível, e a partir dessas informações você consegue fazer boas análises sobre questões econômicas, questões sociais, né? Quando a gente entrou no turismo, eu e o João já tinha uma história no turismo, eu comecei a ter uma história com o turismo em 2008, eu fiquei estarrecido, né? Porque você imagina, eu tenho toda uma formação na economia e chego no turismo e não tem informação. Ou as informações são desencontradas, né? Ainda são, né? Ainda são. E aí, isso começou a me incomodar muito, porque eu sempre trabalhei muito com informação, com dados, né? E buscava e não encontrava, e quando encontrava tinha sempre um senão, alguma coisa que não estava muito clara, ou que não era incompatível com outra informação. E aí, conversando com o João, a gente resolveu então montar um observatório do turismo, muito inspirado no Observatório do Turismo de São Paulo, né? Que a gente já conhecia o trabalho, já um dos primeiros observatórios, né? Sempre foi uma referência para todos os observatórios, inclusive sendo, na época, ele era coordenado pela professora Beatriz Lage, né? Que eu acho até que é da própria USP, e depois Sim, passou Beatriz a Lage ser foi aqui criou o nosso curso de graduação em lazer e turismo aqui. Então, tá vendo? E ela foi coordenadora, nossa, teve um trabalho danado lá com o observatório, porque esse momento inicial ele é muito estruturante, né? Então, enfim, aí a gente montamos o Observatório do Turismo do Rio de Janeiro em 2012, com um projeto da FAPERJ, e aí nessa montagem a gente começou a compreender essa questão das informações e começamos a produzir algumas informações, especialmente sobre os mega eventos do Rio de Janeiro, né?
E visitamos o Observatório de São Paulo, conversamos muito sobre o Observatório de São Paulo, com o Observatório de São Paulo, vimos o que eles faziam e tal, só que eles eram ligados a uma secretaria, né, que era a Secretaria Municipal de Turismo, e nós ligados a uma universidade. Até então, não tinha observatórios ligados à universidade. Tanto é que, quando a gente entrou em contato com o Ministério do Turismo para a gente ser listado como observatório, não tinha categoria acadêmica, observatório que era da academia, né? E aí, assim, fizemos muitas pesquisas, fomos, mas sempre com a ideia, e aí com essa produção de informações, começamos a perceber que as informações que nós produzíamos, às vezes não conversavam com informações que outros observatórios produziam também. E aí, nesse conflito, nós percebemos que tinha uma coisa aí que faltava uma coordenação, né, uma coordenação de como fazer a pesquisa, questões simples, por exemplo, a gente vai fazer um questionário de demanda, aí eu pergunto a idade do turista e faço faixas de idade, então eu faço assim, de 18 a 25, de 26 a 29, aí o outro observatório faz de 18 a 21, de 22, sabe? Então, assim, a gente não consegue conciliar as informações. Então, isso começou a ficar uma coisa muito evidente. E aí, quando eu fui fazer o meu pós-doc em 2016 com o professor Zé Gândara, né, que eu fiquei um ano na UFPR fazendo pós-doc, o professor Zé também tinha um observatório que estava um pouco desativado, né, que é inclusive esse que hoje a Juliana coordena, junto com o Caê. E aí eu acho que muito do fato da gente ter observatório aqui, ele acabou querendo também conhecer um pouco mais do que a gente fazia e tal, e por isso o pós-doc, né? Quando foi em 2016, eu tinha acabado de começar o meu pós-doc, nós fomos convidados para participar do primeiro SEMPIT, que é o Seminário Mineiro de Inovação e Pesquisa em Turismo, né, pelo Observatório do Turismo de Minas. Então foi convidado eu e o professor Zé, né? E aí fomos convidados aleatoriamente, inclusive por conta É de 2003, ó, a Juliana está falando, que o Observatório do Paraná é de 2003, o nosso é de 2012, que foi logo depois que a gente entrou. E aí, nessa palestra que eu dei, eu coloquei a questão dessa necessidade da gente ter uma rede dos observatórios, né? Participou dessa mesa, foi uma mesa específica sobre observatórios, participou dessa mesa o professor Zé, eu e o Rafael, que era o coordenador do Observatório de Minas, né? E, aliás, o Zé teve um papel fundamental nessa história, né, da criação do observatório, mas, na verdade, nós fundamos juntos, né? Eu também tenho minha participação na fundação da rede, assim, aliás, fico muito orgulhoso por conta disso, né? E aí o Zé, aquela figura, né, que você conhece, né, conheceu, né, depois da discussão toda, ele fala assim, nós temos que fazer uma rede. E aí ele vai, começa a articular, faz uma listagem de todos os observatórios, o Observatório de Minas já tinha uma listagem de alguns observatórios, não, SEMPIT maravilhoso, sempre sensacional, aliás, o Observatório de Minas, assim como de São Paulo, assim como outros, mas tiveram uma participação muito importante nesse processo, a gente tem que reconhecer. E aí o Zé vai e faz o encontro paranaense dos observatórios do turismo, já em 2017, quando a gente então funda a rede brasileira, a gente faz uma carta de intenções, né, a carta de Curitiba, então eu tenho até hoje essa carta, aliás, depois eu posso até disponibilizar para os outros observatórios, que é uma carta, tem um texto que ele faz e tal. E no segundo SEMPIT, a gente faz o que logo no ano de 2017, né, o primeiro foi em 2016, a gente faz o primeiro encontro brasileiro dos observatórios do turismo no próprio SEMPIT, agregado ao evento do SEMPIT no segundo SEMPIT, né? E aí, a partir daí, a gente teve uma evolução, tivemos 4 encontros, a gente teve um encontro depois, 2 encontros em Minas, um encontro em Foz do Iguaçu, e depois um outro encontro, e agora o quarto encontro que foi virtual, que foi agora em julho. E aí, esse quarto encontro foi muito importante para a gente, assim, porque foi quando
de fato, a gente começou a trabalhar em rede de uma forma efetiva, né? Esse encontro, a Giovana, do Observatório do Turismo de Goiás, foi a organizadora. O próximo será no ano que vem, na Estadual do Rio Grande do Norte, né? O Sid Clay, que está aqui com a gente, vai organizar, vai pegar, a Giovana vai passar o bastão para ele. E aí, o que aconteceu? Nesse último encontro, a gente começou a fazer grupos de trabalho. Foi um trabalho sensacional, né? Então, a gente teve grupo de trabalho de comunicação, que passou a cuidar da parte do Instagram e do Facebook, né? A gente passou a ter um grupo de metodologia, de análise das metodologias, que eu estou coordenando, a gente está finalizando os trabalhos, né? E a gente fez vários grupos que estão fazendo a formalização do observatório, dos observatórios da rede, né? E aí a coisa tomou um corpo maior, né? Com trabalho de todo mundo, porque é um trabalho muito intenso, né? Você sabe, né? Amptur, que tem uma estrutura já de alguns anos, né? A gente ainda encontra dificuldades, né? De operacionalizar as coisas, né? Você vê, para legalizar a diretoria é um processo, tem todo um esquema. Você imagina uma rede que tem o Brasil inteiro, né? Então, e aí sim, eu acho que agora a gente está num momento muito bacana, né? Que é esse momento de maturidade, de entender exatamente o que a gente está fazendo, né? Então, a gente está fazendo essa articulação entre os observatórios, mas a gente também precisa reestruturar as pesquisas. A gente fez uma pesquisa que foi muito importante em abril desse ano, em maio. A Juliana e o Caê tiveram uma participação super importante, mas o Observatório do Turismo de São Paulo é que deu o start, que foi uma pesquisa dos impactos do Covid no setor empresarial, né? E aí a gente mostrou a força da rede, né? Quer dizer, como é que a gente conseguiu trabalhar em equipe em tão pouco tempo. É claro que sempre tem alguém que capitaneia, que carrega o piano, né? E aí, nesse caso, uma parte foi do Observatório do Turismo de São Paulo, que forneceu o questionário. Nós nos organizamos, depois coletamos os dados, a Juliana e o Caê tabularam esses dados, divulgamos. Os resultados foram sensacionais, porque mostraram exatamente todas as perspectivas, né, em relação à visão do empresário do turismo por conta do Covid e os impactos que o Covid teve. E aí então, estamos trabalhando. Então, inclusive, essa live, por exemplo, ela é parte... Eu até acho interessante, que a Giovana chamou de o quarto encontro, parte 2. É como se a gente ainda estivesse no encontro de julho, né? Algumas ações ainda estão sendo implementadas por conta desse encontro que a gente teve em julho. Então, o que faz o observatório, né? Respondendo a sua pergunta, né? A Juliana falando que o Saulo também participou, né? Todo mundo dá um pouquinho, né? A Selma formulou o projeto junto com o Ítalo. Todo mundo, isso que é bacana. Obviamente tem momentos que alguns contribuem mais, agora a professora, a Giovana está capitaneando lá no Observatório do Turismo de Goiás, está fazendo um trabalho sensacional, né? Mas a Selma participa, o Saulo participa, o Saulo fez um trabalho agora maravilhoso. Eu nem sei se eu posso contar, Saulo, pode contar? Eu vou contar que todo mundo já sabe, né? A gente está lançando uma revista acadêmica, né, do Observatório do Turismo, e o professor Saulo está capitaneando isso. O Sid Clay, lá de Natal, provavelmente vai sediar a revista. Então, é um movimento que é do turismo, entendeu? Na verdade, né? Que está tentando fazer essa... agora eu já falei, Saulo, eu sou fofoqueiro mesmo, não tem jeito. A gente está tentando fazer essa rede, porque a gente percebe que se não tiver essa rede, o turismo brasileiro provavelmente ele não vai para frente. E aí a história tem mostrado essa patinação, né? A gente patina e não sai do lugar, né? Então, qual o papel do observatório? Isso é uma pergunta muito interessante, porque o papel que o Observatório do Turismo tem no Brasil não é o mesmo papel que o Observatório do Turismo tem na Espanha, por exemplo. Uma vez eu estava participando de um evento em Brasília do Ministério do Turismo, e aí eu fiz essa pergunta: qual é o papel do Observatório do Turismo, né? E aí eles me falaram assim: o papel do Observatório do Turismo é fazer análises, é pegar os dados que foram produzidos
e transformar, ele observa mesmo, né? Ele vai lá e propõe análises, visões, né? E eu fiquei muito surpreso, porque aqui no Brasil a gente não tem como fazer isso. Não tem informação, como é que a gente vai fazer, né? Então, o que aconteceu? Eu acho que no Brasil, os observatórios, por conta dessa falta de informação, passaram a produzir informação. Então, os observatórios do turismo hoje, eles são uma fonte de produção de informações, né? E como uma fonte de informações, a gente precisa ter cuidado com essa produção, entendeu, Alexandre? Porque a gente não pode produzir qualquer informação, a gente tem que ter... E aí eu acho que é o ponto de contato que a gente tem com a Amptour, né? A Amptour, já pensando aí nessa cooperação, né, digamos assim, entre a Amptour e a rede, eu acho que a Amptour pode ajudar muito a rede a ter um rigor maior. Não que a gente não tenha, né, mas a gente caminhar para um rigor maior, né, através de metodologias mais consistentes, né, pensar em novas formas de mensuração de determinadas variáveis, né, essa interação mesmo que já existe de uma forma informal, né, porque a gente tem pessoas da academia que participam da rede e trazem toda a sua experiência para a rede, mas de uma forma mais intensa, né, de uma forma mais sistemática, que isso vire uma praxis, né, que a gente tenha um intercâmbio bacana de informações, né. Então, eu acho que essa história que você conta é muito interessante porque ela vai abrindo portas, né, você começa de uma proposta que não existia, bom, praticamente nada, cada um trabalhando isolado, esses observatórios vão se constituindo, né, e vão alcançando também essa maturidade que nós falávamos no início, né, e exatamente, você deixar a bola pingando na área, né, que agora de fato é o momento, eu creio da gente conseguir trabalhar. Os alunos muitas vezes têm perguntado para a gente, mas por que vale a pena eu fazer pós-graduação em turismo nesse momento histórico, né, turismo, hospitalidade e as áreas afins sempre, né. Eu tenho uma resposta, que é agora que o setor está fragilizado, é que a gente precisa de alta intelectualidade, né? Exatamente. De autoconhecimento, de conhecimento de ponta, né? E aí alguém pode dizer, mas você não sabe fazer aquilo. Eu não sei, mas eu tenho um amigo que sabe, né? Porque exatamente, essa capilaridade da rede, essa capilaridade da Amptour, nós temos. Se eu não sei mexer com uma metodologia, o meu colega vai saber, o meu aluno vai saber, um outro professor. E é esse o potencial que a gente tem que utilizar, Osíris. Então, não somente, nós estamos falando aqui Amptour Rede, né? Mas eu acho que a gente poderia e deve, né, ampliar. Você falou agora que vai ter esse trabalho já com o Ministério do Turismo, né? Nós temos o pessoal da Abratur, que também muitos estão na rede, estão na Amptour, é tudo junto, sim, né? Só que, claro, cada associação, cada grupo também tem o seu objetivozinho menor ou mais específico. Menor não, mais específico, vamos dizer. Mas nós temos, por exemplo, o pessoal da Bebetur, né? A Bebetur também tem uma capilaridade muito interessante, muito boa, e que é um pessoal que é muito interessado no mundo prático, está muito interessado na boa educação na área. Nós temos que nos unir todos, né? Exatamente. Com esses grupos. Deixa eu só fazer uma parte nisso que você está falando, só porque eu acho que é muito importante. As pessoas, elas acham que fortalecendo, você só olhar para a sua, né? Vamos supor, você como presidente da Amptour, vai olhar só para a Amptour, vai fazer só sobre as questões né, relativas à Amptour, que isso é fortalecer a Amptour, né, no caso, como exemplo. Né? Na verdade, não. A gente precisa que todas as instituições estejam fortalecidas. Né? Porque não tem rivalidades, entendeu? A gente está numa situação que a gente precisa que as instituições elas sejam críveis, elas sejam creditadas e que elas realmente façam o trabalho que elas têm que fazer. Né? Então, é muito importante isso que você está falando, porque no momento que a gente faz a rede, né, das redes, a gente une, dialoga, vê o que um pode ajudar o outro, como que a gente pode se unir, né, cada um, obviamente, dentro das suas expertises, a gente faz um turismo mais forte, a gente pensa o turismo, sai desse amadorismo, né, e passa para uma coisa mais profissional. Dá trabalho? Claro que dá. Né? Você, por exemplo, está dedicando seu tempo à Amptour agora, você não ganha nada para isso, entendeu? Eu também dedico meu tempo, não ganho nada, não ganho nada do ponto de vista financeiro, né? A gente ganha muitas outras coisas, mas a gente não é remunerado por isso, né? Então, só complementando isso que você está falando, é muito importante
é essa questão que você está colocando, né? De fazer ajudar as instituições a se fortalecer. Então, por exemplo, a Bebetur mesmo, né? A gente sabe que a Bebetur passou por um período difícil, né? Nos últimos tempos. Ela tinha um seminário que o próprio Marcelo sempre fala, né? Que era o encontro da Bebetur, que era super bacana e tal, que deixou de existir, né? Inclusive, esse ano, a própria Amptur abraçou a graduação, né? A pesquisa que é feita na graduação, eu acho que foi uma decisão acertadíssima, porque é na graduação que a gente tem os nossos futuros pesquisadores, né? É da graduação que a gente começa. Eu comecei na graduação, você provavelmente começou na graduação, né? Ninguém começa a ser pesquisador no doutorado, né? No doutorado você já está no outro nível, né? Então acho que é muito bacana você trazer essa questão dessa inter-relação, né? A gente está falando de quebrar os muros da universidade, a gente precisa quebrar todos os muros, né? Os muros que também separam essas associações entre si, né? Que por algum motivo não se relacionam ou não tem um trabalho conjunto, né? E eu acho que essa entrada aqui, essa conversa, né, que vocês vão ter agora com o Ministério, isso é muito importante, né? O Ministério, o pessoal técnico lá, reconhecer, ou compreender, ou conhecer que existe muita gente técnica boa, né, que pode estar trabalhando, né, por meio de editais, por meio de convênios, de acordos de cooperação, né? E os IRIS, falando do Ministério, também a gente não pode esquecer do Fórum Nacional, do Fonatur, né, o Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Turismo. Sim. Porque, no meu ponto de vista, a gente vai conseguir, de fato, uma mudança nas bases estruturais do turismo nacional, obviamente, partindo da base, partindo da ciência, mas também na posição política, né? A posição política é muito importante, né? Totalmente. A superestrutura, ela é que vai estabelecer o tema das leis, decretos, regulamentações, editais, vontades políticas, planos de governo ou planos de Estado, política de governo ou política de Estado. Né? Eu queria muito que nós tivéssemos política de Estado, né? O que nós temos são planos minúsculos e políticas de governo, né? Cada momento em que muda, né? Um governo, a gente tem uma nova perspectiva, né? Então, creio que seria o caminho nesse sentido, né? Agora, você vê a rede de observatórios, está convidada para a Amptur, vocês vão ter o espaço lá, né? Nós vamos ter o espaço, inclusive você vai coordenar. A Abratur tem, já no dia 31 de dezembro, me parece, a Abratur tem. O Enatur, não sei se você conhece o Enatur, Encontro Nacional de Estudantes de Turismo, eles fizeram um evento super legal, o Enatur em casa, né, virtual também, recentemente. O Enatur surgiu aqui na IASH USP, né? Surgiu aqui no nosso curso de lazer e turismo. E no ano seguinte a gente recebeu aqui na USP justamente, também. Surgiu aqui com o professor Glauber, o professor Tiago, a gente ajudou, todo mundo, 2015. E é importante isso, né? O último foi em Ouro Preto, né? É importante isso, porque você traz o estudante de graduação e ele começa a se situar, opa, esse é o campo que eu quero trabalhar. Né? Quão bom seria, Osíris, né? Eu lembro quando a gente começou a estudar turismo, o pessoal falava, eu não entendo, o professor falava, eu não entendo nada de turismo, vamos aprender junto. A gente não sabia de uma associação, a gente não sabia de revista, não tinha nem acesso à internet, né? Então, imagina. Nesse sentido, então, o romper, né, chegar até ao poder público, e agora um outro desafio, Osíris, creio que os observatórios têm muito mais ponta de lança para isso, é chegar no poder privado. Né? Exatamente. Nessas instituições e colocar esse trabalho, né? Colocar essa oportunidade, essa capilaridade, esse potencial dessa rede, né? Que são profissionais individuais que sabem fazer. Né? Aquilo que eu disse, nós não sabemos tudo, eu não sei, mas eu tenho meu amigo que sabe fazer, e nós podemos indicar um profissional. É um pouco... E essa falta de indicação é muito estranha, né? Quer dizer, a academia, ela fica um pouco à parte das coisas que estão acontecendo, né? Em relação às questões de política pública, né? As decisões são tomadas e de repente você tem um plano, você tem alguma coisa que não encontra reverberação na academia, não foi discutido com a academia, né? Não foi trazido, que a gente pode contribuir, né? Então, agora, dentro disso que você está falando, Alexandre, eu acho que tem uma coisa importante, que é assim, o turismo ele não é uma panaceia, né? O turismo, ele até pode ser uma panaceia se ele for planejado,
né? Não existe um turismo espontâneo, quer dizer, existe um turismo espontâneo, mas a gente precisa de política pública que direcione, né? Que faça capacitação daquelas pessoas que trabalham no turismo, que tem agora as questões de saúde, que estão extremamente importantes, né? Que precisam ser, sim, reforçadas, fiscalizadas. O turismo ele pode ser muito prejudicial aos destinos se ele não for feito com responsabilidade, entendeu? Se ele não for feito de uma forma planejada, com objetivos, com metas, né? Do que se quer com aquilo. Porque senão vira uma coisa desordenada, né? Quando você vê, você tem a questão do trabalho, né? Que é uma questão importante, degradado, a natureza degradada, né? Quantos destinos a gente não conhece que foram depredados, né? Sim, sim. Por contas diversas, né? E eu acho que a gente tem um papel fundamental nisso, nessa montagem desse turismo responsável, né? Como pesquisadores. Não, sim, obviamente, né? Sim, obviamente. Eu creio que o turismo e nenhum fenômeno ou atividade pode ser uma panaceia, né? A gente tem, obviamente, visões muito complexas, diferentes de turismo, né? Uns veem o turismo como um fenômeno social, humano, uma atividade, né? Do campo das ciências sociais aplicadas, né? Outros veem o turismo como uma prática de mercado, ponto final. Eu vendo algo, alguém está comprando, né? Então, são visões muito difíceis, né, de você conciliar. Dá para conciliar, mas mesmo na academia é bem difícil conciliar isso. Eu diria que eu estava dando uma aula recém mesmo, eu falei de Cancún, né? Por exemplo, o Cancún no México, tudo de bom que você pode fazer no turismo tem lá, e tudo de mal que você pode fazer no turismo. Sim. Também tem lá. Né? É um exemplo tanto dos aspectos positivos como aspectos negativos. E aí é que entra, eu creio, o observatório, a pesquisa científica, claro, a alta educação na área, né? Que é você perceber dessa questão do planejamento. Mas, Osíris, eu há 20 anos, eu já caiu a minha ficha, há mais de 20 anos. O Brasil não falta planejamento turístico, o Brasil falta gestão. Quantos planos, Osíris, de quantos planejamentos turísticos nós já fizemos na vida? Sim. Para municípios, processo, para, né? para redes, para regiões, e a gente faz o planejamento e não ocorre a gestão. Eu creio que um gargalo bom, sim, a qualidade do produto, a imagem do país, tudo isso, a violência, a insegurança, mas a questão é a gestão, né? Até onde qual é o ponto, né, que a gente pode agir nesse sentido, né? O pessoal está participando aqui, queria dar um abraço para todo mundo, obrigado aí pela presença nesse nosso bate-papo. O professor João saudou a gente, o professor Saulo, a Márcia que está aqui com a gente lá do Amazonas, a Isabela Fogaça, a Juliana, o pessoal está comentando a beça aqui, ó. E o Herbert tá falando aqui que muito importante essa questão que você tocou sobre o encontro entre a ciência e a política, né, com foco na política de Estado. Eu também concordo totalmente. A Juliana está falando que é preciso sensibilizar os empresários, né, pois eles não sabem da importância da informação. Isso é realmente um problema, né, e é uma das questões que eu pretendo discutir, inclusive, no webinar lá do Ministério do Turismo, né, quer dizer, para quem que a gente produz essas informações, né? Para quem que a gente produz essas informações? Quem vai utilizar as informações, né? Isso é uma Osíris, questão... teve uma pergunta aí agora, importante. Não sei quem fez a pergunta, apareceu aí, vocês acham que a academia deve se perguntar sobre a qualidade das pesquisas feitas? É óbvio que a academia deve se perguntar sobre a qualidade das pesquisas feitas, né? Totalmente. E existe todo um processo dessa produção do conhecimento, né? Um processo, a ponta é lá a publicação na revista, em forma de livro, em forma de capítulo, ou blog para ciências, enfim, que são, vamos dizer, revisados pelos pares, né? Mas também existem linhas de investigação que estudam o próprio fazer ciência dentro de uma área, né? E nós temos isso no próprio turismo nacional, né? Nós temos gente que estuda essa produção desse conhecimento, quais são as metodologias, quais são as linhas, e aí alguns colegas têm percebido isso, e têm apontado, por exemplo, que nós temos muitos estudos, olha o exemplo, sobre o turismo na pontinha da ilha, não sei da onde, né? O turismo na comunidade ribeirinha, não sei do que recebe, não que não seja importante, mas que recebe 200 pessoas ao ano, recebe 500 pessoas ao ano, 3 pessoas ao dia,
né? E nós não temos, por exemplo, altos estudos, por exemplo, sobre Praia Grande, Ubatuba, vou falar aqui de São Paulo, né? Santos, Guarujá, que no final, Guarujá no final de semana, não sei quanto, 1 milhão de pessoas, né? Cadê esses estudos? Né? Sim. Tem algum, mas são poucos, né? Então é um pouco nesse sentido, né? Eu acredito, tem mais alguma pergunta, Osiris, aí? Não, a Juliana tá colocando aqui que não só a questão da pesquisa em si para os empresários, mas a própria linguagem que a gente apresenta, né? Porque os empresários não entendem os pesquisadores e os estatísticos, né? Olha que interessante, nesse momento está o último dia do T-Fórum, né? Com sede lá no Algarve, nesse momento está acontecendo. Lembra do T-Fórum? O que faz o T-Fórum? The Tourism Intelligence, unir academia e mercado. O único objetivo do T-Fórum é esse, unir, né? Uhum. E uma das ideias do T-Fórum é justamente que você comunique de forma simples. Para isso, não sei quem foi que comentou, mas eu particularmente comecei a mudança por mim. Meus estudantes de mestrado e doutorado, as 2 últimas páginas, depois das considerações finais, não vem bibliografia, vem 2 páginas, aplicabilidade da pesquisa. Ele tem que escrever, descrever como que aquilo pode ser desenvolvido na prática, ou, enfim, né? Como pode mudar uma realidade. Porque a pesquisa, ela tem que... Tudo bem, nós temos pesquisas que não são aplicadas, mas a pesquisa ela tem que ajudar de alguma maneira a melhorar a vida do ser humano aqui nessa terra, né? Não sei se teremos outro lugar, né, de vida. Não, mas assim, nessa aqui... a gente tem uma pesquisa que é apenas reflexiva, né, que tem o seu lugar. Mas toda a pesquisa, a gente está na área de, como você falou, né, a gente está nas ciências sociais aplicadas, né? Ou seja, a gente precisa aplicar aquele conhecimento, né? De uma forma ou de outra. Aplicar não para aplicar apenas, mas aplicar como uma forma de devolutiva, né? De falar assim, olha, isso aqui acontece, né, na prática, então pode ser usado, é bom, é ruim, né? A gente recomenda que sejam feito isso. Na área de marketing a gente vê isso com muita clareza, né? As pesquisas, tem muitas implicações gerenciais, enfim, né? O João está aqui concordando com você que a pesquisa precisa ser útil, de fato precisa, né? Precisa ser útil e precisa ser rigorosa, né? Ela precisa ser rigorosa. A gente está num momento da sociedade de questionamento da ciência, né? Por alguns grupos. A nossa resposta é maior rigor científico, é maior transparência nas metodologias, no uso das metodologias, né? Respostas mais adequadas a determinados problemas, né? Especialmente agora no Covid, né? Que a gente está numa situação periclitante, né, do turismo, a gente precisa responder com pesquisa, né? A gente precisa responder com conhecimento. É isso que a sociedade espera de nós pesquisadores. Não com fake news, entendeu? Exatamente. Não com fake news, não com grosseria, com palavrões e o que quer que seja, né? Com esse pensamento, né? E com diálogo. Você sabe que a Amptour, você sabe, você está ali, ela está muito interessada em a gente fortalecer esse processo, né? Desde a visibilidade do fazer ciência, né? Por isso que eu estava falando a você o tema da Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, né? A RB Tour que a gente tem, o próprio seminário, né? Os seminários são 300, 400 trabalhos, são apresentados anualmente, e de agora eles vão ter uma fluidez maior, porque 14 periódicos estão convidando os 105 melhores trabalhos para serem publicados em Fast Track, ou seja, vai ter uma entrada boa, é muito legal isso. Então, isso não foi feito antes na Amptour dessa maneira, a gente tem que dar essa dinamicidade, mas eu creio que um passo importante, inclusive dos observatórios, pode ser, não sei, é o seguinte, qual é o impacto da nossa pesquisa? Como mensurar, como dizer... Por que eu estou dizendo isso? Porque a universidade pública, os cientistas, não existe nem a profissão de cientista no Brasil, né? Mas os pesquisadores de todas as áreas no Brasil estão sofrendo com, eu vou usar uma palavra muito comum, com ataques, né? A ciência no Brasil está sofrendo, né? A universidade pública está sofrendo, a universidade pública, os professores das universidades públicas, os funcionários da universidade pública, o pessoal de staff, está sofrendo. Como a gente responder, né, à sociedade
talvez a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Que você falou na comunicação, né? O que a gente tem feito de bom não tem chegado. Como comunicar isso? E outra, como medir esse impacto? Vocês têm pensado nisso, Osiris, nos observatórios? Não, ainda não. Não, a gente ainda está numa fase anterior a essa, né? A gente está numa fase de estruturação da rede em si, né? Mas obviamente que a gente percebe que tem um impacto, né? Então, por exemplo, em alguns lugares como onde os observatórios são mais estruturados, produzem informações de forma sistemática, né? A gente pega aí o Observatório de Minas, o Observatório de São Paulo, o Observatório de Goiás, né? O Observatório do Saulo lá no Maranhão, enfim, muitos observatórios do Brasil já produzem informações que têm um impacto nos seus destinos, porque os empresários utilizam, aqui no caso a gente até participou de uma live com o próprio secretário estadual de turismo, que o observatório é ligado, né? Ele dizendo da importância das informações, que ele toma decisões a partir das informações que são produzidas pelo observatório, ele consulta a Giovana, né, para saber que informação que tem, né? Então ele está sempre munido de informação para tomar decisão, que eu acho que é o mais importante, assim, eu acho que talvez, do meu ponto de vista, aí falando da minha visão, é uma das funções mais importantes, né, dos observatórios, subsidiar os setores, tanto público quanto privados, com informações de qualidade para que eles possam tomar boas decisões, né? Muito bem. Decisões subsidiadas, decisões que estejam né, lastreadas aí na ciência, em metodologias reconhecidas, né, pela academia, pelos outros pares, enfim, né? Panosso, o nosso tempo está se esgotando, a gente está chegando no final, esse papo foi muito rápido, 1 hora é muito pouco. Eu queria que a gente tocasse um pouquinho mais, o pessoal está aqui fazendo várias perguntas, gente, peço desculpas aqui para a gente não responder, porque o tempo é muito curto. Aqui a Nayara está perguntando se tem algum evento similar ao T-Fórum. Esse ano a própria Amptour está fazendo isso. No ano passado e esse ano a Amptour está fazendo isso, né, Panosso? Fala um pouquinho sobre essa troca de informações. Nesse ano, o nosso tema principal é justamente o impacto da pesquisa em turismo, hospitalidade na sociedade, né? Essa é a questão, porque a gente quer entender que pesquisas são essas que a gente tem feito, que o grupo tem feito, e como essas pesquisas têm chegado na sociedade, né? Por exemplo, nós temos aí casos de sucesso de pesquisas, né? Desde a pesquisa que é feita sobre uma determinada localidade ou sobre um determinado tema, né? Mas também temos a pesquisa, por exemplo, do professor Tiago Savimondo, né? Com o tema da qualidade, né? Da qualificação, do Turqual, né? Passa de uma atividade acadêmica dele, se torna um livro, capítulo de livro, e se torna um grande negócio, né? De qualificação, de avaliação, isso vem da pesquisa científica, né? Não pense que um plano nacional de turismo não venha da pesquisa científica. Se você pega todos os planos nacionais de turismo que nós temos, pega os modelos dos planos lá, eles são sistêmicos. Né? E por que eles são sistêmicos? Porque eles foram feitos por profissionais que beberam na escola sistêmica, profissionais de turismo que provavelmente, vamos lá, estudaram com o professor Mário Beni ou com os discípulos do professor Mário Beni. Sejamos francos de dizer isso. Claro. É positivo, tem a sua visão positiva, mas tem os seus lados que não são tão interessantes, então vai de saber trabalhar. A gente tem tentado, eu creio que com essa nossa, vamos dizer, a nova gestão da Amptour, a gente quer dar esse salto que por vários motivos não foram dados no passado, porque eu acho que era um momento de estruturação, de caminhada, a associação ela vai ganhando corpo, né? E esse corpo eu creio que chegou o momento, né? Nós temos hoje todos os programas de pós-graduação associados, eles estão representados na diretoria, né? Nós temos hoje, Osiris, se você pensar nos nossos 400 trabalhos que a gente recebeu, nós temos mais de 100 instituições representadas na Amptour. Né? Nós temos 350 profissionais de alto nível que são associados. Isso é muito importante. São mais 350, eu estou falando 350 aqui porque eu não olhei o último número. Mas eu creio que esse é o potencial. Então, olha, a Rede, a Amptour, a Abratur, a ABBtour, o Fonatur, Ministério do Turismo, não sei mais, deixei alguma de fora aí.
Aham. O IBGE agora, né, que está participando aí também, né, dessas Sim, pesquisas, né, está começando é. Agora, estão me falando aqui no ponto, ó, que existe aí uma intenção de cooperação entre a Amptur e a rede. Como é que a Não, gente sim. pode fazer? Não, nós já estamos, essa aqui é a primeira conversa, né? Obviamente que tem intenção, vamos trabalhar. Obviamente que não precisa a gente, vamos assinar um termo de cooperação. Não, qual é o Não, projeto? Qual é não, o projeto que a gente não. tem? É a Precisamos da cooperação em si, cooperação? né? Qual é a cooperação, né, que a gente pode A, estabelecer? a É isso que é o importante. Amplitude está aberta à colaboração e à cooperação com qualquer instituição séria do Brasil. É isso. Internacionalmente Exatamente. também. Né, nós estamos abertos, você sabe disso. Vocês só Sim, querem ganhar. Não é isso. A gente quer ajudar a fortalecer o turismo nacional. Obviamente, nós temos os programas que têm as suas especificidades, mas vamos lá, pensamos bem. Vamos fazer um trabalho legal, né? O turismo vai bem em todos os lugares, nós vamos ter estudantes em todos os lugares que se tornarão profissionais, que vão agir. Uma coisa que eu tenho dito, Zíris, a tal da revolução silenciosa, né? sim, Lá no município, se você observar, nós temos um turismólogo em muitos municípios que são secretários de turismo, estão no departamento de turismo, e eles sim, estão fazendo um diferencial. E, obviamente, esse é um ponto algo bem muito pontual. E importante, aí bem importante, mas nós temos, porque é ali que o turista está acontecendo. Mas obviamente a gente vai ter que conversar com, vamos dizer, as grandes figuras também, os grandes claro, players, e aí é outro departamento. Somente nos fortalecendo que a gente consegue conversar exatamente. com esse pessoal. Eu acho que a Ampitura, a Rebote, Rebote, devem se unir e chamar outras para a gente começar a conversar institucionalmente tudo isso. Não, a própria rede, aí eu posso falar com categoria sobre isso, também está disponível, né? Na verdade, o próprio movimento de se aproximar da Amptur, né? E eu, como também parte da Amptur, fiz essa ponte com muito prazer, né? Até por conta de admirar muito o seu trabalho, acho que você também tem absoluta certeza, e é por isso que eu estou nessa diretoria também, vai fazer um trabalho sensacional, e eu vou estar do seu lado te apoiando, para a gente fazer um trabalho lindo na Amptur, porque eu acho que a gente tem vontade, a gente tem capacidade, e na própria rede também, fazendo essa ponte. Então a rede também está disponível, a gente tem aí essa capilaridade nacional que é uma força, né, nossa, então se a gente tem uma pesquisa de interesse nacional que pode ser feita em conjunto, né, entre pesquisadores da Amptur e a própria rede, com certeza estamos disponíveis aí para conversar e para estabelecer esses laços, aprofundar esses laços e produzir pesquisa de qualidade para que o turismo possa deslanchar nesse país, né? Eu fico vendo aqueles números lá da quantidade de turistas internacionais que a gente recebe, eu nem olho mais, sabe? Porque não vale a aquilo pena. me dá uma angústia, sabe? Eu falo assim, gente, a gente não sai desses 5 milhões, né? Então, tá tudo bem, passamos um pouco, 6 milhões é alguma coisa, mas ainda assim, agora deve estar em 200 mil, né? Sei lá quanto, por causa do Covid, né? Mas, Alexandre, queria que você falasse aí suas palavras finais para a gente finalizar, porque já vai encerrar. Antes de tudo, eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade, deixar marcado que é a primeira live que você participa como presidente da Amptur, entendeu? Então, Sim, para a é gente é uma verdade. honra É verdade. ter você aqui nesse primeiro momento da gestão, né, que ainda está incipiente, mas parece que a gente já está há um tempão, né, que a gente já fez tanta coisa, né? Mas, não É que a é? gente já vinha da outra também, né? Você já estava na outra lá. Exatamente, Olha, exatamente. Osiris, queria dizer o seguinte, que a Amptur está aberta à colaboração, né? Nós queremos fortalecer a transparência na gestão, ampliar a comunicação que a gente tem, né? Agregar novas profissionais, novas instituições, associações que querem fazer um trabalho sério. E o Bacana. nosso Alexandre, deixa Instagram eu é só... esse, o caminho são esses e estamos à disposição. Isso. A gente só tem mais 10 segundos, agora está aparecendo aqui para mim. Gente, muito obrigado. A live vai ficar gravada, depois quem não puder ver, assista. Um beijo grande. Tchau.